Dieta da sopa, jejum intermitente, a febre das canetas emagrecedoras, um país que é campeão de cirurgia plástica. A gente vive bombardeado pela ditadura da beleza. E a linha que divide a ditadura da beleza e a busca pela saúde é muito, muito tênue. A situação ela não vem de agora. A gente acha que isso é uma coisa que vem das redes sociais. Mas olha só, Aristóteles, na Grécia Antiga, dizia: a beleza é a melhor carta de recomendação. O belo é o esplendor da ordem. Então, hoje, para a gente colocar ordem na casa, entender um pouco o que é beleza, o que é a busca pela saúde, onde é que as duas coisas vão convergir, a gente trouxe a médica nutróloga Luciane Ossi. Ok, que também bom, ela tem um currículo imenso e ela mesma vai se apresentar aqui pra gente, né, Dê? Exatamente. Esse é um assunto que está em voga, ele é muito importante. Ele assombra nós mulheres, né? Porque a gente está Sim. sempre. E olha, deixa eu fazer um adendo. Que introdução, hein, amiga? Ai, sabe? Caraca, Aristóteles. Choquei. É Bom, isso. enfim. Bom, e nada, né? Menos que ela merece, né? Que agora ela vai se apresentar. A Lu, minha amiga de muito tempo, e muito importante o trabalho também que ela faz nas redes sociais. Depois a gente vai colocar o arroba dela aqui. Ela traz assuntos muito importantes. Se apresente, Lu, para o nosso público. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando de algo super relevante e que faz parte do meu dia a dia, né? Esse mundo da estética e tratamento do que é doença, obesidade, ele está em todos os lugares. Eu sou médica nutróloga, trabalho num hospital grande aqui em São Paulo, eu coordeno o time de nutrologia e lá a gente vê a doença, a obesidade de uma outra maneira, né? Então a gente vê várias etapas que precisam de um tratamento mais intensivo, enfim. E já no consultório, que é onde eu atendo a maior parte de pacientes com o objetivo de emagrecer, o cenário já é outro, né? Ele sai um pouco desse foco de total da saúde e uma das demandas que o paciente traz para mim, especialmente, é da estética. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso hoje e espero contribuir aí com o assunto. Vamos lá, eu tenho uma dúvida. Que quando a pessoa chega no seu consultório, né? Qual é a primeira questão que ela te traz? Ela pede, quer emagrecer porque quer ter saúde? Ou ela já, eu quero emagrecer porque quero ficar bonita? Tem de tudo. Eu acho que eu tenho um perfil, eu tenho um perfil de médica que foca na saúde. Então, em geral, até porque eu faço esse trabalho em redes sociais, é difícil um paciente me buscar essencialmente pela questão estética. É claro que isso aparece durante a conversa, mas em geral ele vem com alguma questão, ou já uma alteração de exames laboratoriais, ou então até mesmo dificuldades do dia a dia que a questão do peso trouxe para ele, mas sempre tem um público que vai lá para querer perder 3 ou 4 quilos para entrar no biquíni. E aí uma das primeiras falas, que é o que eu falo, né, diariamente, é: a gente está aqui para centrar na saúde e não vender estética. É claro que a estética é importante e a gente seria hipócrita aqui, as três super bonitas né, e se arrumam, é importante, mas até que ponto isso não vira algo patológico? Você viver em função da estética e busca por algo que muitas vezes você não vai atingir. Que é a beleza inatingível das redes É sociais. isso que eu ia trazer agora. Independente de ser, Lu, no consultório, né? Até porque a gente, quando a gente tem uma função, a gente acaba exercendo essa função meio que 24 horas, Sim. né? A gente está numa roda de amigas, vem uma pergunta. Essa busca da perfeição, como que você visualiza isso diante das suas pacientes, né? Vamos falar do núcleo, né, das mulheres. Sim. Esse padrão, assim, inatingível, que muitas vezes as pessoas têm essa distorção de imagem. Como que você lida com isso? Bom, a primeira questão que eu trago para as minhas pacientes é: qual é seu objetivo de saúde? Para a gente tentar desvincular isso, o que é Perfeito. a questão física e qual é seu objetivo final de saúde. Ah, eu quero aumentar a minha massa muscular porque eu estou sentindo cansaço. Enfim, eu não estou conseguindo fazer minhas atividades. Enfim, eu trago muito isso para o lado médico, né, da saúde mesmo. E aí, o objetivo
muda, né? A gente busca outras coisas, não só lá baixar os 3% de gordura, né? E a gente busca outros parâmetros. Então, melhorar as taxas metabólicas, a gente vai em busca de mudança de estilo de vida, que é super importante, para além da questão estética. Porque pode acontecer, por exemplo, e é até comum, uma paciente com um peso baixo, magra, ainda busca esse inatingível, e a saúde dela está ruim. Então, eu, em geral, trago isso como sendo o fator primordial, assim, da nossa conversa. E aí, ali, a gente vai delimitar quais são os objetivos, aonde a gente quer chegar, e a gente segue um caminho a partir daí. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, capciosa. Lá vai. Porque, vamos lá, tem pessoas que, por questões metabólicas, genéticas, etc, 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 embora tenham uma saúde ok dentro dos padrões, não conseguem emagrecer, não conseguem atingir o estético ideal? Deixa eu ver se eu entendi. Se existe alguém que, por conta da genética, não emagrece. Não emagrece. Tem alguns a gente chama de mecanismos metabólicos, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, uma insulina alta. Uma insulina alta, uma insulina alta vai fazer com que você sinta mais fome e você tenha um acúmulo maior de gordura, especialmente abdominal, e isso vira quase que um ciclo. Então, não é que aquela pessoa tenha uma dificuldade permanente, mas ela tem algo metabólico ali que não está contribuindo para a perda de peso. E aí, a depender dessas taxas e qual é o objetivo, a gente vai ter que tratar isso. Seja com medicamentos, né, e com dieta sempre, mas o medicamento às vezes entra muito em jogo para conseguir alterações metabólicas mais profundas, né? Isso não foi combinado, tá, gente? Por favor, não foi combinado, mas eu tenho hiperinsulinemia, eu e minha irmã. Eu consigo, é sempre assim, faço um tratamento com remédio, aí eu consigo passar ali, às vezes, 3, 4, 5 anos me mantendo em alimentação e exercício, e depois cai tudo, porque é estresse, porque é a vida, porque não sei o quê, e aí eu preciso recomeçar tudo. Eu consigo, minha irmã, por exemplo, não consegue. Não vai, de jeito nenhum, a taxa dela não baixa, né? Então, a gente vive esse dilema familiar, assim. Primeira coisa, manda ela lá no meu consultório. Puxa vida. Pra gente resolver. Não, mas brincadeira, assim, hoje existe uma evolução muito importante nas medicações também. Então, o que a gente usava lá atrás para controlar esse tipo de coisa, já evoluiu e está em evolução. Então, tem o que se fazer. Eu sou prova de que, gente, dá certo, tá? Dá. É uma luta, sim, mas dá certo. Mas assim, nós somos mães de 2 adolescentes, né? E as nossas adolescentes, elas não estão preocupadas com a saúde. Não. As nossas adolescentes, elas querem ver e ficar igual a menina do TikTok, né? Não importa a rotina da menina do TikTok. Não importa se a menina do TikTok tem 300 pessoas ali para preparar uma marmita, elas querem... Ela tem uma estrutura, né? Aquela pessoa que se apresenta nas redes sociais, ela tem um bastidor por trás dela, tem toda uma estrutura, tem muito provavelmente, né, uma equipe também de profissionais, médicos. Que é importantíssimo, que seria maravilhoso se todo mundo tivesse, mas não é a nossa realidade. Mas, e elas ficam buscando esse shape, e eu acho que tem uma outra coisa também, muito importante essa introdução que você fez, que me leva para um outro lugar, que é essa distorção, mantendo a distorção de imagem, por exemplo, porque são vários biotipos de corpo, né? Assim, eu não posso querer, com a genética, a estrutura que eu tenho, ser a Gisele Bündchen. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque eu não tenho estrutura para isso. A minha estrutura física não me permite. E quando o paciente, ele chega, até mesmo os adolescentes, que fala assim, não entende a sua estrutura física, a sua estrutura óssea, a sua estrutura de massa, e fala, não, eu quero isso aqui. É difícil. Não é? É difícil. Eu atendo bastante adolescente, e a maioria
é sobrepeso. Então, eles buscam realmente algo que é difícil, né? Ele tá bem distante da realidade que ele vive. E eu sempre tento trazer para a ciência, assim. Claro que essa pessoa, esse adolescente, ele geralmente está com a mãe ou com o pai. Então, tentar trazer um pouco do que é baseado em evidência científica, o que é até onde vai o limite da estética e da saúde, né? Porque a gente pode falar de estética, mas que isso não seja o pilar central do atendimento, porque aí deixa de fazer sentido, né? E eu trago isso para números reais, falar sobre transtorno alimentar, sobre essa distorção de imagem. A gente sabe que na adolescência, a maioria das jovens é onde desencadeia os transtornos alimentares, né? E aí seja bulimia, anorexia. Então, começa com compulsão e depois tem algum ato de purgação para tentar se livrar daquelas calorias, ou começa a usar medicamentos sem nenhuma recomendação, e tamanho é o perigo disso. Então, eu tento sempre trazer para a questão da saúde e ciência, e eu jogo com essa família junto. Né? Tenho que trazer responsabilidade para esse pai e para essa mãe. Porque, no fim das contas, vem de casa, a questão vem de casa. Então, falar sobre isso abertamente, eu acho que momentos como esse são super importantes, porque a gente leva essa mensagem também para as casas, porque tem um tabu aí, né? A gente cresceu achando que a Barbie era um modelo de corpo. E a gente teve um estudo mostrando que se a gente levasse as medidas da Barbie para alguém real, era incompatível com a vida. Porque seria uma cintura tão fina para uma estrutura corpórea que não caberia os órgãos ali. Então, tamanha é a distorção que a gente... né, vai criando desde criança, né? O mundo ideal ali é ser igual a Barbie, ter cabelo liso, e aí é outra questão, mas a gente vai por aí. Então, desconstruir um pouco disso é muito difícil, mas assim, eu sempre, na 1 hora que eu tenho lá, 1h30 com a família, eu tento trazer essa família junto para falar sobre a importância de colocar sempre a questão do limite de estética e saúde. E essa mudança, né, Lu, você já está, obviamente, aí no seu ofício há um certo tempo, essa mudança que cada época é um corpo diferente, né? É um corpo que está em evidência. Então, já teve a época da Gisele Bündchen, né, que era o auge, ser extremamente magra. Depois vieram as paniquetes, né, aquelas mulheres imensas com uma massa muscular. E hoje, eu não sei, o que é hoje? Eu acho que hoje é a coisa mais que misturada, hoje? né? Depende, onde a gente está transitando. Né? Porque, na verdade, hoje são a Virgínia, talvez, a Jade Picon, aquela barriga trincada. Sim, a lipoled, né? Entendi. Exato. Porque eu tô... a rinoplastia aos 12 anos de idade. Exatamente. Você fazer cirurgia plástica com 16. E os cirurgiões plásticos são os mais bombardeados com essas tendências aí de moda no que fala. Isso, porque é muito louco isso, né? Você tá seguindo, né? E ora é o peito grande, é bonito, depois não é mais, aí vai, tira. Hoje não é mais. Aí todo mundo tira a prótese e vive em função disso, né? E aí ninguém tá falando como tá a sua saúde, como é que você tá vivendo, como tá seu sono, você bebe água, você dorme bem, como tá seu colesterol, ninguém fala disso, né? E a gente vive em função desse mundo aí real, e a pessoa não tá satisfeita depois que, exemplo, né, troca a prótese. Não é isso, né? Porque não é sobre, isso, né? Exatamente. A psicanalista agora não é sobre isso, né? Tá numa falta, tá num furo que todos nós temos, que a gente sai buscando esse objeto que a gente nunca vai alcançar, que a gente acha que o sucesso vai ser estar com esse corpo incrível. E aí é o que você fala. Não é isso aqui. Você chega no corpo que você queria, você vai achar uma outra coisa. Sim, porque nós somos faltosos, né? Então, e é o que você falou, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre você ser você. Então, você está sempre se projetando no outro, né? Então, é o que a gente acabou de falar aqui. Então, eu imagino os desafios que você encontra no consultório, principalmente com esses adolescentes que desenvolvem, porque na minha clínica eu também tenho, né, adolescentes que vêm com essa demanda de bulimia, né, de anorexia, e é muito complexo isso, né, você fazer com que esse adolescente, principalmente, porque nós, não sei, que você é mais nova, né, Lu? A gente... Não tanto assim, vai. Eu já percebi que bastante. Porque nós, não
somos, né, da internet, a gente não nasceu. Mas a nossa, eu vim pensando nisso, né, caminho longo, para tentar fazer um comparativo do que era a nossa geração, o que bombardeava a gente na nossa geração. A gente é a geração capricho. Eu também. Vocês estão achando que eu tenho quantos anos? Ai, amiga. Não, se Passa o você quiser telefone. jogar na rodinha, pode jogar. Passa o Que telefone é da sua aqui dermatologista. chegando nos 44. Então, a minha geração era a geração da capricho, né? Que as meninas eram muito mais reais, né? E a gente não tinha acesso, mas a gente conhecia a Playboy, que era o ideal de beleza para o mundo masculino. E que nunca foi real, né? Aquela Que nunca Playboy, sempre né? foi Photoshop e tudo mais. Exatamente. Mas a gente não tinha conhecimento Mas de tudo isso. vamos fazer um parênteses também. A Capricho, a Boa Forma, a Nova, o que elas traziam? Elas traziam aquela mulher incrível na capa, ó, murche sua barriga, Sim. né? Não é, obviamente, né? Perca a barriga em 15 dias. Dieta da sopa, dieta da lua. Gente, era um massacre Isso. também. Era uma saca. Se a gente for olhar, eu assinava a Boa Forma. Pra que eu não sei até hoje. Mas enfim, pra fazer as Pra dietas. estar pra aos passar 44 assim, né? Maravilhoso. Não, eu 48, amor. Ela 44. Eu tô chegando nos 48. Mas você vê o quanto nós sempre estivemos inserida nessa escravidão, Sim. né? Porque, tipo assim, olha, fique assim, o bronzeado perfeito. Olha, né, faça esse exercício que pro verão você vai estar ok. Mentira. 3 meses para você atingir esse shape Se de fosse verão. 3 meses, meu amor, tava ótimo. 3 meses ainda é um prazo ok. 15 dias. 15 dias você já vai ver a diferença. E aquela frustração louca, porque é o que a gente tá falando, é a saúde, né? Então, como que estão as taxas? Tá dormindo bem? E se a gente trouxer esse tipo de dieta que a gente achava que eu também achava, todo mundo achava Sim. que era aquilo, né? Se a gente for analisar a dieta propriamente dita, ela exclui vários grupos super importantes para a saúde. Então, por exemplo, a dieta da proteína. Você não vai comer carboidrato, você não come fruta, você exclui grupos inteiros alimentares e isso tem repercussões clínicas também, né? A depender do tempo que essa pessoa vai fazer essa dieta, e é perigosíssimo, né? Então, esses modismos tiveram também questões muito graves de saúde, assim, e para a gente trazer isso para a consciência do paciente, mas eu emagreço rápido, tá bom, mas você não vai ser saudável, você não vai sustentar isso a longo prazo, porque você restringe, tira o arroz da dieta 4 semanas, depois você não consegue viver sem carboidrato, né? A gente precisa do carboidrato para gerar energia, ATP. Então, é algo que não é sustentável e não é saudável. E a gente cresceu achando que era isso, né? Minhas amigas, na faculdade ainda, a gente achava, vamos fazer competição para ver quem emagrece mais rápido, olha só. Que loucura. Pois é, todo mundo ali aspirante a médica e assim a gente, né, tinha essa mentalidade. Porque em algum momento você é atravessado, Exato. né, por essas mensagens. A gente não é imune, né? E vocês que estavam ali, tudo bem, vocês estavam estudando, né? Hoje você é uma profissional extremamente qualificada e focada neste público, Exato. né? Você estuda, né? Você gerencia o Hospital 9 de Julho. Então, assim, é muita coisa, né? E quem te acompanha, como eu te acompanho, você está sempre em congresso, você está sempre ali atenta ao que está acontecendo, porque, de fato, competir hoje com o TikTok, né? Com os médicos do TikTok, fala um pouquinho sobre isso, Lu. Eu tenho um ranço, eu quero ouvir de você. também. Então, para começar, eu falo que eu sou uma Laura, por favor, assiste isso aqui, por gentileza. eu sou uma nutróloga raiz. Então, assim, eu vim de uma geração de médicos, apesar de você achar que eu sou muito nova, que a gente abominava o médico do Instagram. Porque, em geral, eles eram todos picaretas. E estavam ali puramente para vender e se autopromover. Então, até para mim foi uma questão, assim, estar presente nesse ambiente e ser séria ao mesmo tempo, né? E é difícil, porque a gente tem que ter um limite ali. E o que o que gera muito engajamento não é o que eu quero falar, não é o que eu quero fazer. Eu não quero dançar, não vou fazer isso. Eu tô aqui para trazer informação, entendeu? Então você fica ali
numa situação, assim, eu preciso ter essa presença, até porque aqui eu tenho uma quantidade de pessoas muito maiores que eu posso contribuir, atingir do que só na frente do meu consultório, mas ao mesmo tempo tem isso, né? Até onde a gente vai, que é confortável para alguém que faz uma medicina séria e baseada em evidência e está se informando, e a gente traz sempre dados relevantes, não achismo, modismo, nada disso. Então, realmente é difícil, em geral, tá? Quando a gente vê muitos seguidores, desconfie. Desconfie. Tá? Eu acho que eu conheço uns 2 médicos que são verdadeiramente bem formados, que são capacitados para aquilo, que tem muitos seguidores. A grande maioria, porque ele não vai cair nessa, não vai vender a estética, ele não vai lá se promover a qualquer custo, ele tá falando de coisa que não é o que a maioria quer ouvir. Que é um processo, né, Lu? Que, exato. assim, que é o que você disse, que tá tudo... É um pacote. E as pessoas, hoje em dia, elas querem o imediatismo. Né? A gente tá no mundo do... Quanto tempo eu chego no resultado? As pessoas já chegam, já sentam, elas nem estão discutindo direito. Ah, entendi, tá bom, vou fazer os exames, mas vamos ao que interessa. Em quanto tempo eu chego no resultado? Ela nem quer entender o processo, ela nem sabe como será o processo, o quanto ela está disposta a passar pelo processo, porque o nome já diz processo, mas ela quer saber do resultado final. Eu costumo falar que é uma jornada, né? E meu objetivo é deixar o paciente comigo por bastante tempo. Porque se ele faz um processo e some, a chance de recaída daquilo é enorme, né? A gente sabe que não foi algo sustentável. Então, eu digo que sim, a gente precisa construir aquilo. Você mudar de hábitos de vida não é do dia para noite. Você passou 40 anos fazendo aquilo, não é amanhã, puxa, amanhã eu vou passar a ingerir mais proteína de manhã e eu odeio ovo. O que eu faço? Né? Existe uma construção, existe essa questão do vínculo com o médico também que leva tempo. Então, é um processo e tem um porquê de ser assim, né? De não ser imediato. Porque essas dietas restritas, elas trazem aquele efeito falso. Sim. Né? E muitas vezes é água que vai embora. O peso diminui, mas é a pessoa desidratada, né? Nem é célula de gordura. Loucura, gente. Exato. Então, louco, é um desafio. E colocar tudo isso na mesa, assim, né? É porque o paciente já vai com aquilo meio pronto. Doutor, eu vi que tal medicação emagrece tanto, eu quero usar. Ainda que tem esses que fazem, né? Porque tem outros que vão lá e compram e usam sozinho. Outro risco, assim, imenso para a saúde. Mas a gente tenta desmistificar todas essas questões e levar para esse caminho. Ó, vamos separar aqui até onde isso está sendo patológico para você, como você está vivendo em função dessa busca que não vai acontecer, porque depois você procura outra coisa, né? Então, ou é o cabelo, ou enfim. E eu tento trazer isso. A gente fala que o nutrólogo ele é um pouco terapeuta também, porque as questões alimentares, elas estão muito ligadas às questões emocionais, né? Até falando de transtornos alimentares, a maioria das pessoas que têm anorexia tiveram alguma questão com abuso, por exemplo. Então, é algo que reflete na alimentação. E isso a gente trata diariamente ali na mesa do consultório. Fiquei um pouco impactada com essa informação agora da relação abuso, anorexia e de todas as questões psicológicas. Mas vamos lá. Eu tô com uma coisa na cabeça desde que a gente veio, né? Vamos fazer essa pauta. Porque aqui a gente tá falando de bolha, né? A gente tá falando de alguém que tem acesso a médico, a uma equipe, a academia, não sei o quê. E tem uma coisa que tem me irritado muito, 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 muito nos últimos meses. São os coaches que chegam, os coaches de vida, de lifestyle, né? Que chegam lá e falam assim, gente, todo mundo tem 24 horas no dia. Então, são 8 horas para você dormir, 8 horas para você trabalhar, e aí você tem 8 horas para você dividir o seu tempo. E aí ele esquece que nem todo mundo tem carro, mora do lado do trabalho, nem todo mundo tem condições financeiras, tem a pessoa que faz 3 faxinas num dia, ela sai da periferia, demora quase 4 horas no trânsito, e como é que essa pessoa vai se inserir nesse modelo de vou deixar minha marmita pronta a semana inteira, porque no domingo ela vai querer dormir, gente.
no domingo ela vai querer descansar, vai querer passar tempo com a família. Ela não vai conseguir organizar o tempo dela. Até coloquem isso, por favor, gente, no short, no recorte, porque isso tá me irritando profundamente, tá? Vamos deixar, vamos colocar essa palavra, vamos passar essa palavra adiante. Porque nem todo mundo tem essas 24 horas. Nem todo mundo consegue organizar o tempo para ter essa vida, essa alimentação super regrada, né? Tem o dia que a pessoa vai dar aquele escorregão porque, cara, não deu tempo, né? Então, eu acho que trabalho de médicos sérios como você, que estão nas redes sociais para falar de coisas sérias, porque hoje em dia quase todo mundo tem acesso a um Instagram. Então, ele é importantíssimo. Porque a pessoa talvez não tenha condições de pagar uma consulta, mas ela vai ver você falando que a tríade do sucesso é alimentação, atividade física e... esqueci a outra parte. Sono. Hidratação. Hidratação, sono, a hidratação, atividade física e alimentação. Essa é a tríade do sucesso. É assim que você vai conseguir ser uma pessoa saudável. Necessariamente com o corpo da Gisele Bündchen, a gente não sabe. Mas é o que você precisa para ser uma pessoa saudável. Mas às vezes a pessoa não consegue. Às vezes a pessoa não vai conseguir ir na academia 3, 4 vezes a semana. Às vezes a pessoa nem tem acesso à academia, ela vai correr num lugar ao ar livre porque é o que ela pode, né? Então a gente fala, e esse mundo perfeito que a gente traz para nossa bolha, com acesso à medicina, com acesso à academia, com acesso a um monte de coisas, a tratamentos estéticos e etc. Mas a vida não é essa para todo mundo, né? Então você, nutrólogo, uma pessoa né, hoje com esse canal para falar, e os seus canais, o que você fala para essas pessoas, assim? Qual é a dica? Tipo, vamos lá, me dá a mão aqui, vamos junto. Primeiro que eu compartilho dessa angústia aí com esses coaches de tudo, né? Obrigada. E se você for ver a rotina da pessoa, ela nunca trabalhou, ela nunca, né, teve mais de uma tarefa para executar ao mesmo tempo, é aquela... Exatamente, é a bolha. Tem até coach mirim agora, é um negócio inacreditável. Socorro. E a desinformação que essas pessoas promovem, né, nas redes sociais. E porque geralmente eles têm um grande número de seguidores, isso vira quase que uma verdade na internet. As pessoas começam a repetir aquilo e é comum chegarem os pacientes com dúvidas, ou na caixinha que eu abro lá no Instagram para tirar essa doutora, é assim mesmo? Não, esquece isso, tá? Então, isso é também um trabalho de formiguinha, a gente tentar promover a saúde de uma maneira séria, mas trazendo aí para a realidade da maioria da população brasileira, e é importante eu te falar um dado, que 60% da população brasileira hoje é sobrepeso ou obesidade, ou seja, mais da metade das pessoas tem sobrepeso ou obesidade, as políticas públicas não estão acompanhando isso tudo. Então, o nosso cuidado é tentar passar uma informação que atinja também outras pessoas. E na minha primeira formação, eu sou médica de família, atendi em posto de saúde, tem toda essa questão da comunidade. Então, eu tenho essa consciência, né, de trazer isso para pessoas que não têm uma estrutura de uma cozinheira que vai montar sua marmita diariamente e o personal trainer que vai bater lá na porta 4, 5 vezes. Então, eu trago muito isso durante a consulta. E quando a gente vai falar de planejamento de tratamento, eu coloco isso na mesa. Porque a questão financeira é um ponto. Eu falo, nenhum tratamento vai ser sustentável se você não conseguir passar de 6 meses, 1 ano, conseguindo arcar com aquela, né, com todo aquele movimento, né? Aquela estrutura. Então, a gente fala assim, eu tento trazer isso para a realidade, né, sai dessa utopia, sua cozinheira, não tem cozinheira, então o que a gente vai fazer? O que dá para fazer, né? Não é porque você não atingiu lá 5 vezes por semana com o personal que você não pode ser saudável. Saiu um estudo agora recente, uma pesquisa que dividiu em 2 grupos, pacientes que faziam atividade física todos os dias e os atletas de final de semana. E aí, comparando desfechos cardiovasculares, infarto, AVC, e mostrou-se lá no estudo que os pacientes que faziam atividade física aos finais de semana tinham a mesma proteção cardiovascular de quem fazia todo dia. Então, já é uma maneira da gente incentivar essa pessoa, por exemplo, trabalha lá, né? 6 por 1. Que horas ele vai fazer atividade física? Nesse momento que sobrar, e já vai ajudar, já vai contribuir para aquela situação clínica ali que ele está vivendo.
Então, eu tento sempre falar sobre as questões, cabe no orçamento? Como que a gente vai planejar isso? Abre aqui com a gente pra gente tentar... Quais as opções que você tem, ver né? dentro da realidade da pessoa o que cabe, né? E escolher o que é melhor ali, né? Dependendo do cenário. Eu tô aqui quieta porque eu tô embevecida, assim, sabe? Sim. Aulas. Sim, Sobre mas aulas que a gente tá tendo eu aqui. acho muito interessante quando, né, a gente consegue e os profissionais, os especialistas aceitam estar aqui com a gente, porque é exatamente isso, né? É claro que nós estamos falando de estética, né? O nosso canal é um canal voltado para essa questão da mulher, só que assim, olha como é um cenário insalubre, Sim. né? Onde a mulher está inserida. Porque você foi mãe recentemente, né? Eu sou mãe de 4, você é mãe da Laurinha, e o quanto também, né? Agora entrando nesse cenário, o quanto que nós somos cobradas a partir do momento que a gente coloca um bebê no mundo e a gente não está esteticamente, né? Você não emagreceu ainda? Não, mas você não voltou à forma? Mas seu bebê já tem 6 meses. Exatamente. Como que você lida com isso? Eu vou falar da minha experiência pessoal, Por pode favor. ser? Pode, é ótimo. A Tê sabe, acho que ela viu nas minhas redes sociais, que eu tive um baita problema no parto do meu filho, e eu tive que ficar internada na UTI, não o conheci, fiquei 12 dias na UTI, entubada, o parto foi entubada, e de lá pra cá, eu tive grandes repercussões, né, de saúde por conta dessa internação. Eu perdi 10 quilos, assim, de cara. E eu sempre fui alguém que fiz atividade física, que fiz dieta. E eu saí do hospital sem conseguir tomar banho sozinha. Eu tinha que tomar banho sentada. Foi uma situação trágica, assim, não tinha força para pegar o Rafael, meu filho, no colo. Então, eu tive que fazer todo um processo para recuperar essa massa muscular, para conseguir ter energia, para quem sabe conseguir amamentar, porque é outra pressão, né? Como que você não vai amamentar? Você é nutróloga. Enfim, tentar sair desse ambiente e ainda assim, quando eu volto para tratar as pessoas no consultório, tem esses olhares, né? Ninguém fala abertamente. Mas a gente percebe. Doutora, você ainda não voltou ao peso? E inclusive, eu tava muito mais magra do que eu era, porque eu perdi muito peso, só que foi de músculo. Eu sempre tive massa muscular desenvolvida. Então, eu tava fraca, frágil, ali, fragilizada em todos os aspectos. Sim. E a gente ainda recebe esse tipo de comentário. Graças a Deus, eu sou nutróloga, né? E aí eu consegui fazer toda essa recuperação e uma dieta bem calculada e proteína para recuperar a força muscular. Mas é algo que a gente convive o tempo inteiro. E no momento mais especial da sua vida. Exatamente. Ninguém fala, nossa, puxa, parabéns, você tá aqui. Não, né? Ainda faltam 2 quilos, né? Sempre isso. Eu descobri a minha hiperinsulinemia justamente porque eu tive a Laura há quase 16 anos. E eu tive a Laura e o peso não foi embora. Saiu a Laura, mas não saiu o peso. E aí começou todo mundo, mas né? E aí? E aí? E a barriga, que ainda continua parecendo que você tá grávida de 9 meses? E aí? E aí? Aí eu fui no médico. Sim. E aí, como minha irmã já tinha histórico, a médica teve um caminho mais fácil para descobrir o que era. Mas foi por conta da pressão pós-parto. Você emagrecer, você tá aí, a criança nasceu com 3 quilos, você perdeu placenta, líquido, e continua com o mesmo peso? Tem alguma coisa errada? Aí eu fui atrás de entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Mas os comentários, eles vinham. Maldosos. Mas você vê como é cruel, né? Então, assim, claro que o cenário da Lu é um cenário que ninguém espera, Sim. né? Você vai conhecer teu filho depois de 12 dias. Eu tô aqui engasgada. Né? Não, e você vai conhecer o teu filho e você vai entender o que aconteceu com você, sendo médica, né? Dentro, que nem você falou, dentro desse cenário. Uma pessoa que tá cuidando, né? Uma pessoa que fala de saúde, que passou uma gestação linda, uma criança planejada, né? Casou grávida, acompanhei tudo isso, lindo, maravilhoso. De barrigão. Barrigão, lindo, um casamento intimista, uma graça. Lindo mesmo. Então, assim, a Lu é muito reservada com a vida pessoal dela, então a vida pessoal dela é preservada, mas esses momentos, quem conhece e via ela colocando esses momentos, obviamente já estava subentendido que eram momentos importantes e que ela estava dividindo com as pessoas, porque de fato ela estava muito feliz e queria que as pessoas participassem, porque ela é extremamente reservada. E quando ela traz o relato depois de muito tempo, eu também fiquei, né? E fico arrepiada até hoje, porque é o primeiro filho,
Não que os outros não sejam, né? Mas eu falo porque quando você já viveu a experiência da maternidade... Tem cara de outra, É né? diferente. Desculpa, é gente. diferente. É outra coisa, entendeu? Esse é o assunto para outro podcast aqui. Sim, não a vamos, expectativa é outra. Não, porque daí você fala, daqui a pouco vem um haterzinho. Filha é tudo igual. Né. Então, assim, o primeiro filho, ele tem sim uma expectativa. A primeira Diferente. gestação tem sim uma expectativa. Você vai se transformar em mãe. Não, e você não sabe o que vai acontecer, né? Exato. Quando você já passou, você tem uma ideia. Não é tudo igual, Você gestações. você já é mãe. Sim. O título já tá com você. Exatamente. Então, quando a Lu veio e traz o relato dela e ela divide isso com a internet, você fala, cara, que louco. E é o que você falou. E a gente se depara, esquece tudo que tá falando, esquece a dor, esquece a pressão, esquece toda a questão, porque, né, é um bebê que não teve contato com a mãe que não teve contato com o bebê, é toda uma rede de apoio, é toda uma questão. Mas, nossa, não voltou o peso. Não voltou, exatamente. O importante é você não tá na sua forma, você não tá como eu te conheci. E esse é um comentário, né? Nossa, como você tá diferente, você internaliza aquilo, né? Mesmo não querendo. E a gente vive essas pressões o tempo inteiro, né? Eu acho que, assim, essa experiência que eu dividi com as pessoas, e como a Teresa falou, eu sou super comedida aí no que eu divido, né? Foi difícil pra mim também abrir a câmera lá e falar uma coisa que tava doendo, ainda dói hoje, mas já é um pouco mais fácil de falar. E quantas pessoas vieram falar depois que eu ajudei naquele momento do parto. Então, como eu tirar essa questão do que era o planejado, porque eu tava na minha bolha, né? Uhum. Eu fazia fisioterapia pélvica toda semana para ter o parto humanizado, lá no hospital X, na banheira Y, todo um protocolo que eu criei. Aí o universo, sei lá, no que, né, cada um acredita, vai lá e fala, opa, não vai ser assim. Então, tirar isso também, né? Isso, toda a expectativa. Que incorre o que a gente tá falando aqui, né? De planejamentos e frustrações. É difícil pra caramba. E foi importante eu dividir, porque acabou tocando outras pessoas que eu nem imaginava. Lu, meu filho foi pra UTI assim que nasceu e que bom que você dividiu aquilo comigo. Então, isso já valeu a pena, assim. Eu acho que a gente tá aqui também a serviço disso, Exato. né? De poder sensibilizar. E para tirar também, né? Para trazer a pessoa para a realidade, que assim, não é só sobre estética, né? Nós somos além. Claro que nós queremos, é o que você falou, ninguém aqui é hipócrita. Eu quero a minha melhor versão. Eu quero. E nós falamos isso no primeiro episódio, né? Eu falei, cara, que crueldade com a gente, porque a gente não consegue nem envelhecer. A gente não tá permitido, né, Lu? A mulher, ela não tá autorizada a envelhecer. Então, assim, é angustiante. Você fala, cara, tô perdendo colágeno. Cara, tô demorando pra ganhar massa. E vira uma busca sem fim, né? Cara, Sem meu cabelo tá ficando fim. branco. É isso. Sabe, assim, desesperador, porque é cruel. Chega a ser cruel, né? Eu não sei como você tem um olhar, né, assim, da Luciana, pessoa física, quando chega uma mulher, né, totalmente despedaçada, que é o que você falou, tem um pouco da terapia aí, porque a gente tá falando de tanta coisa, né? Não é só saúde. Infelizmente, quem procura um nutrólogo, ele tá ali 30% saúde, 70% estética, né? Porque a gente fala, quando a gente tem um dinheiro sobrando, vai no nutrólogo, a gente ganhou na Mega Sena. A gente venceu Não uma exagera, vida. vai. A gente... Não, mas para a maioria da população, porque o nutrólogo, ele não tá dentro do plano de saúde, né? Não tá. A maioria não. A maioria erro, não tá né? dentro do plano de saúde. erro. Então, é particular. Então, quando você consegue atingir um nutrólogo, você venceu na vida mesmo, porque você sabe que você vai ter um atendimento melhor. Você sabe que você vai ter um plano alimentar, um plano de saúde, um plano, né, para a sua saúde melhor. Então, e é nesse sentido, né, nesse lugar que a gente tá e o quanto é cruel a gente primeiro buscar a estética, ao invés da gente entender o que está acontecendo com a gente internamente, né, com a nossa saúde, enfim, para que a gente consiga, né, ter uma embalagem mais saudável. Eu vou te falar de um caso que eu atendi ontem. Uma paciente chegou, primeira queixa dela era estética. Então, é a roupa que não serve.
Então, é voltar naquele número que ela usava antes, né? E aí eu fui tentando... Eu acolho, eu tento tirar... Dá pra perceber. Aquela história, Todo mundo né? essa coisa a gente já entendeu. Tira da história, tenta buscar o que tá por trás disso, né? Então, era uma mãe, né? Que tinha... O filho dela tá com 2 anos e ela não dorme há 2 anos. Porque o bebê dorme no meio do casal e aí qualquer chorinho é peito pra fora e o pai lá dormindo, né? Isso a gente não vai entrar nesse ponto, senão a gente fica 2 horas aqui falando. Esse é o próximo, Mas ok. Então, então eu como muito doce, e aí a gente vai montando uma história na cabeça, né? Então, qual foi a queixa da paciente? Perder os quilos. E o que ela precisava? Ela precisa dormir, ela precisa se alimentar melhor, ela precisa de hidratação e alguém que fale pra ela, tá tudo bem. Calma, a gente vai andar pra lá, mas uma coisa por vez. E ela achou que ela ia sair com uma lista de 15 itens lá do consultório. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa simples. Você consegue fazer atividade física 20 minutos 3 vezes na semana? E se hidratar tanto, X, e fazer essa dieta aqui que a gente montou? Dá. Daqui 30 dias a gente se vê de novo. Se ela conseguir executar isso, gente, ela já saiu, deu 100 passos do lugar que ela estava. E eu incentivei ela também a ter menos culpa em tirar essa criança do quarto, né? Porque tem isso também, se ela tirar, aí ela não atende. Não, você precisa dormir para ter energia para estar com ela amanhã. E o sono impacta na sua fome. E o sono impacta na vontade de comer doce, trazendo aí para as questões médicas. Quem dorme mal, come mais. É um fato. Então, enquanto a gente não tirar esse ponto, ela vai ficar patinando ali. Então, ao invés de julgar, apontar, vamos montar uma estratégia juntas aqui, o que hoje você consegue fazer. E a gente vai por esse caminho. Ai, que ótimo, né? Que alívio. Eu falo muito, mas eu aprendi tanto. Não, vai ter um Eu até segundo, fiquei- tá, gente? Não, é sério, eu vai ter realmente um segundo. Eu fiquei calma internalizando. Acho muito legal que a segunda médica que a gente traz aqui, a gente trouxe a doutora Priscila no segundo episódio, falando sobre menopausa, vocês falando sobre nutrição. E nas 2 vezes a gente acertou em cheio, porque a gente trouxe médicas acolhedoras, né? Médicas que não vão te julgar, apontar o dedo. E, infelizmente, a gente tem tempo, né? Tem um reloginho ali Não, mas contando. a gente vai ter o 2. Mas assim, Lu, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, que eu acho que vai ser o primeiro contato dos nossos seguidores com você, né? Aí quem quiser se consultar ou quem quiser seguir suas dicas no Instagram, por favor, deixa suas redes sociais aqui pra gente falar. O meu Instagram é meu nome, né? Tem doutora Luciane Ossi, é difícil escrever, mas a gente põe ali depois na tela. E fiquem à vontade, mandar perguntas, dúvidas, o que for. Eu abro caixinha semanalmente pra gente responder, respondo em vídeo, em geral, para ter esse contato, essa proximidade, justamente para poder atingir mais pessoas e abrir, né, uma possibilidade aí de pessoas que talvez não tenham condições de estar no consultório, mas poder falar de saúde de uma maneira que a gente sabe que é séria, é segura, né, e no fim das contas vai trazer saúde para ela. Nós vamos terminar esse episódio, que a gente sempre termina com uma pitadinha cultural. Lembrando Rita Lee. Abre aspas. Se eu encontrasse a Rita dos 17 anos e pudesse dar um conselho a ela, envelheça. Mas saiba que envelhecer é uma loucura. Envelhecer não é para maricas. Daria conselhos para ter mais cuidado com a postura, com a coluna. E também diria, experimente todas as coisas que quiser, mas se proteja um pouco mais. Maravilhoso. Entendam como quiserem. E é isso, gente. Até a próxima. Obrigada, Lu. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Nossa, que máximo.